tudo bem? Vocês já repararam que os dias estão mais curtos? Entra dia, sai dia e a gente quase não faz nada. Aquela sensação de que tá faltando alguma coisa, que tá passando rápido demais. Eu não sei vocês, mas nesses últimos anos, nessas últimas décadas, essa sensação tem aumentado mais ainda no decorrer da vida moderna, principalmente em cidade grande. Então, desde já, eu vou pedir para vocês deixar seu comentário, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ressonância Schumann, sobre rotina e sobre a parte escatológica, a parte bíblica. Porque, querendo ou não, você tem que entender que a ciência e essa parte escatológica ainda tem relação uma com a outra. Tá? Então vamos lá, eu vou falar um pouquinho sobre ressonância Schumann. Ressonância Schumann vem por causa do nome do Winfried Otto Schumann, daí veio o nome. Ele descobriu essa frequência eletromagnética na Terra e que tem relação com o nosso corpo. Resumindo simples, é como se o coração, a Terra tivesse um coração, o pulsar. E ela fica abaixo da parte terrestre da ionosfera. E essa frequência, ele descobriu isso em 1952. E que a Terra, eu estou lendo aqui porque é muita coisa, tá? Schumann demonstrou que a Terra é um imenso campo eletromagnético, via solo, a cerca de 100 km entre nós. Esse campo pulsa como se fosse o coração do planeta. E possui a frequência de 7,83 Hz por segundo. 60 anos antes, Nikola Tesla, para quem não conhece Tesla, eu aconselho a estudar a história desse cientista, é muito interessante. Ele já havia detectado essa ressonância, né, com sucesso. Estudava a gigantesca tempestade de raios e trovões. A ressonância Schumann é quase exclusivo dos meteorologistas que usam para monitorar a atividade do nível global e a incidência de descargas elétricas na atmosfera. Simplesmente como se se a Terra tivesse um coração, uma frequência. Mas o que isso tem a ver com a gente? Tem a ver que nos últimos anos, nas últimas décadas, essa frequência de 7,83 Hz por segundo tem aumentado, segundo essa teoria, essa ressonância Schumann, que não é muito controversa, certo? E ela fala sobre esse coração, esse pulsar eletromagnético da Terra tem a ver com o nosso corpo. Que ao invés de você ter a sensação que o dia tem 24 horas, na verdade, por causa dessa ressonância, a partir dos anos, com o tempo, ela vem diminuindo. Então a sensação que a gente tinha que o dia tinha 24 horas, na verdade, ela traz a sensação como se fosse o dia tivesse 16 horas. Aí vem essa sensação de entra um dia e sai outro, a gente não consegue fazer as mesmas coisas, segundo essa teoria. E o que acontece? Segundo essa teoria, a ressonância Schumann, isso atrapalha o nosso corpo, o nosso organismo. Se a frequência da Terra não é igual a essa frequência eletromagnética da Terra, não é igual a do nosso corpo, do nosso cérebro, que são muito parecidas, e ela tem aumentado, ela vem aumentando gradativamente, mas a partir do ano de 2020 ela aumentou muito, ela chegou a quase 100 Hz por segundo. O que tem a ver com o nosso corpo e com a Terra? Tem a ver que, se você tem acompanhado a geopolítica, se você tem acompanhado a parte dos jornais, a parte histórica, conflitos entre as nações, a parte ambiental, descontrole ambiental, o desequilíbrio da sociedade. Por quê? Altera a nossa carga eletromagnética do cérebro e essa sensação causa desconforto, causa canseira, causa depressão, causa estresse. De acordo com a ressonância. Eu vou deixar alguns links
aqui de outros vídeos para estar explicando com mais teor científico sobre essa ressonância, que ainda não é comprovada, é muito controversa, e eu não posso falar que, por mais que eu tenha estudado, lido, ela ainda é bem controversa, mas tem muito a ver o que eu vou falar no próximo tópico, certo? Nós vamos falar aqui sobre rotina. Já ouviu falar dessa palavra rotina? A rotina é o nosso dia a dia. A gente trabalha, levanta cedo, vai para o trabalho, almoça, faz a segunda jornada do trabalho, sai do serviço, vem em casa, fica um tempo com a família, deita, dorme. Isso vai se tornando mecânico, automático. E o prazo, de acordo com o que eu estudei, o prazo vai se tornando limitado, porque você tem o seu cérebro programa o seu corpo para isso. Eu vou levantar, vou trabalhar, vou almoçar, vou fazer o segundo tempo do horário de serviço, vou pegar o ônibus, eu vou chegar em casa, vou conversar um pouco com a minha esposa, vou jantar, vou deitar e vou dormir. O cérebro te programa, autoprograma assim. O cérebro é uma máquina muito maravilhosa, mas se ela não for trabalhada adequadamente, acontecem essas coisas. Então, a rotina é bem menos trabalhoso seguir o roteiro já traçado, igual eu falei, mas a rotina automatiza os processos mentais. Por conta dela, deixamos de raciocinar, de pensar, raciocinar e criar, e perdemos a chance de exercitar os neurônios. Isso aqui, quanto mais rotina você tem, menos você exercita os neurônios. Vira uma coisa mecânica. Um exemplo, assim, até um exemplo meio complicado, é a pessoa que esquece sua criança num carro, a pessoa que esqueceu alguma coisa em casa, às vezes uma quebra dessa rotina vira um caos, porque o seu corpo está acostumado, a sua mente está acostumada com aquilo. Levantar, trabalhar, chegar em casa, conversar um pouco com a esposa, deitar e dormir. Isso durante a semana inteira, né? E a rotina é prejudicial para a nossa cabeça, para o nosso corpo. É prejudicial para a nossa vida. Eu estou falando por mim próprio, porque a gente vai trabalhando, com o tempo a gente fica muito tempo num lugar, numa empresa, e você cria aquela rotina. Você cria. A semana inteira é a mesma coisa, seu tempo fica limitado. E é prejudicial. Eu vou tirar um tempo aqui, antes da parte escatológica, para falar o seguinte. Eu estou falando principalmente para mim. A gente tem que criar o hábito de pelo menos uma semana ler um livro, ou ouvir uma música, ou desligar a televisão e jogar um baralho, jogar um jogo de tabuleiro, ou cantar, ou tocar um instrumento junto com a família, conversar, para essa quebra de rotina em casa, ou que seja em outro lugar, não fique automatizada, porque é prejudicial. Os efeitos, a depressão, o estresse, o cansaço físico, o corpo sente. Igual eu falei anteriormente, o cérebro é uma máquina fantástica. E ela mostra, através do nosso corpo, ele mostra o quanto essa rotina, ou às vezes até mesmo quem acredita na ressonância Schumann, é prejudicial. É prejudicial para a nossa saúde. Tá certo? É tão complicado você ver que eu não consigo, tem vezes que eu não consigo sair dessa rotina. É trabalho, casa. E com os tempos de hoje, com essa dificuldade financeira, com essas mudanças na política, no governo, na posição social, na questão de gênero, isso vai afetando a gente vai ficando automatizado a não pensar. E o não pensar traz transtornos. Então vamos tirar um tempo, pelo menos 2 vezes na semana, para estar exercitando os neurônios, exercitando a sua mente, lendo livro, jogando, fazendo um jogo de cartas, saindo. Infelizmente a gente não está podendo sair com mais facilidade por causa dessa doença, mas tentar exercitar um pouco a mente, tá certo? E agora a parte escatológica, a parte bíblica, que fala em Mateus 24, versículo 22. Vamos lá.
se eles não fossem abreviados, se os dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Por quê? A questão da nossa fé. Quem crê em Jesus Cristo, quem crê que o Senhor Jesus está prestes a voltar, sabe que tudo isso que eu falei até agora está englobado. Está junto. O cristão que não vê, não tem a mente aberta para a ciência, para algumas teorias, não estou falando todas, tem umas que são absurdas mesmo, mas algumas que tem um embasamento aqui. Se não fosse os dias abreviados, ninguém se salvaria. A situação está tão crítica, o nosso viver diário está tão difícil, a convivência com as pessoas está tão difícil, a apostasia está tão complicada, o mundo gospel infundiu tanta porcaria na cabeça dos irmãos, tanta coisa errada, que se o Senhor não estivesse fazendo isso, se a ciência não comprovasse a parte escatológica, a escatológica não comprovasse a parte científica, poucos, provavelmente ninguém seria salvo. Então, se você tem fé, se você crê, e se você tem a mente aberta para estar não aprofundando, não ficando obcecado a essas teorias, mas relacionando uma coisa a outra, você vai ver que tudo está relacionado. Os tempos estão se abreviando, os dias estão ficando curtos, mas a gente tem que buscar a palavra, tem que permanecer firmes e lutar pelo que está por vir. Tá certo? Eu vou deixar no link aqui alguma coisa sobre a ressonância Schumann, porque é uma teoria, é uma coisa muito interessante de tá estudando, e eu creio que vai interessar muita pessoa. E desde já eu quero pedir a vocês, compartilhe esse vídeo. Compartilhe sobre isso. Não vamos deixar os dias abreviados nos abater mais do que já estão abatendo. Tá certo? Então, vamos lá, deixa o like, compartilha. Vamos lá então. Jesus abençoa. Até mais. Tchau.